líder. Será que todo gestor é um líder? Será que existe diferença entre liderar e chefiar? Nós vamos saber disso agora com ela, que é a administradora, coach e consultora, Tude Vieira. Tude, obrigada por estar conosco mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir. E eu queria que você começasse então falando o que é liderança. Liderança. Acho que é o assunto do século, porque hoje realmente é extremamente importante a gente entender um pouquinho do que é a liderança. Tanto no ambiente organizacional, quanto na nossa vida no dia a dia, a gente precisa exercer essa liderança em algum momento. Então, o que é liderança? Existem muitas definições para liderança, mas eu gosto muito dessa. Liderança é a capacidade de mover muitas pessoas para atingir um objetivo em comum. Só que com um diferencial, Tati. Despertando o talento, extraindo o talento de sua equipe, de seus liderados, no potencial máximo. Cada um tem um talento. E o líder, ele tem que ser mestre em extrair esse potencial e esses talentos que a equipe tem. Existem vários tipos de liderança? Sim. Também existem-se muitas definições para esses vários tipos de liderança. Eu gosto muito de analisar como é que eu digo? A Kate Wedge, que são consultores, master coach, eles moram no Texas. Eu tive a oportunidade de participar de um treinamento com eles. E ele é neurocirurgião. Ele fez mais de 10 mil cirurgias e, de repente, ele teve uma curiosidade de entender o que acontecia com aquelas pessoas tão jovens para estar numa mesa de cirurgia. E ele foi pesquisar nesses prontuários, pacientes dele. E ele descobriu que muitos líderes, muitos empresários, muitos executivos, CEOs, supervisores, gerentes, iriam parar numa mesa de cirurgia. E aí o que ele fez? Ele começou a identificar os perfis dos líderes, olhando por um lado. 4 tipos de perfis que ele identificou: o comandante, estrategista, visionário e executor. E cada um desses perfis tem seus pontos fortes e, ao mesmo tempo, os riscos que acompanham. E aí entra a importância dos líderes começarem a buscar o autoconhecimento. Porque quando você busca o autoconhecimento, pesquisas sugerem que você fica mais eficaz, porque você consegue desenvolver estratégias para ultrapassar os reveres, os obstáculos que aparecem. Então, o líder, é importante identificar esses perfis. Em qual perfil você se encontra? Você é mais comandante? O comandante, ele define o tom e comanda as tropas? Mais estrategista? Mais visionário? Mais executor? Aquele líder que faz? E quais são os riscos que acompanham cada um desses perfis? É muito interessante quando a gente começa a se identificar dentro desses perfis. Deixa eu fazer uma perguntinha agora. É uma curiosidade, acredito que muitas pessoas tenham a mesma curiosidade. Ser líder é igual ser chefe? Não. O chefe, a gente fala chefe naquela época do manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Hoje a gente não está nesse patamar mais, isso aí ficou no ostracismo da história. Hoje nós temos que nos desenvolver como líderes. E qual que é a diferença entre o chefe e o líder? O chefe, ele reage. O líder gera oportunidades. O chefe, ele tem uma supervisão voltada para o controle. O líder, ele tem uma supervisão voltada para o desenvolvimento da equipe. O líder, ele identifica as oportunidades, os pontos fortes da sua equipe, os pontos que precisam melhorar e foca para melhorar, com o objetivo de desenvolver, não de controlar. Isso é uma diferença muito grande entre o chefe e o líder. E tem muitas pessoas que me perguntam assim, como nós vamos identificar que uma pessoa é o líder, né? O primeiro passo é o seguinte: se você tem filhos, comece a identificar quando você chega em casa. Se os seus filhos forem te receber no portão, você já está sendo um líder. Se seus filhos não aparecerem para te receber, não é um líder. Pode começar a rever seus conceitos para desenvolver a liderança. Porque, como eu disse, a liderança ela é desenvolvida tanto no ambiente organizacional, que hoje é o maior desafio das empresas. Eu tenho muitos clientes que falam assim, Tude, a minha equipe está com problema, vamos lá, motive a equipe. Só que se a gente for analisar, e pesquisas também apontam isso, que não existe equipe ruim, existe liderança ineficaz. Geralmente a equipe é a cara do líder. Então daí vem a importância do líder se desenvolver e estar buscando estratégias para superar. E também não existe, desculpa te interromper, a questão de existir um líder, mas ele é um funcionário. Então ele não pode entrar em choque com o chefe?
Depende muito de em que patamar, qual o grau de maturidade do chefe. Porque geralmente, o que é líder? É essa capacidade, ele pode estar repondo produtos numa prateleira e ele pode ser um líder. O que é o líder? É aquele que tem seguidores, é aquele que traz as pessoas, que convence, que mostra o porquê que nós devemos seguir, atingir esse objetivo. Então, o líder não é só o líder que está na gestão da empresa. Ele pode ser líder em qualquer ambiente. Aquele que está lá no estoque, no depósito, no departamento comercial, na administração. Em todo departamento nós podemos ter um líder, mesmo que ele não seja o gerente, o gestor. Então, o líder, de uma maneira ou de outra, ele é figura importantíssima dentro da gestão organizacional. Demais. E se a gente analisar também o nosso cenário, que nós não temos qualificação no mercado, Tati, é muito importante os gestores se despertarem para a necessidade de desenvolver a liderança. Porque existiu muita dúvida se o líder nascia pronto ou se ele era desenvolvido. Eu também tenho essa dúvida. Olha aí, que legal. Isso é uma dúvida muito frequente. Então, o líder, ele não nasce feito. Lógico que tem as pessoas que já, mas com naturalidade, vão desenvolvendo a liderança. Mas o líder, ele não nasce pronto. A liderança é desenvolvida, é aprendizado, é estudo, é determinação. É você colocar os seus neurônios, a sua energia para estar buscando desenvolver essa liderança. Isso é muito importante. E no nosso cenário de hoje, nós não temos profissionais no mercado, não temos líderes, a demanda é muito grande para líderes. Por quê? Muitos líderes, muitos gestores, gerentes, supervisores, ou até os próprios proprietários, focam muito na supervisão pelo controle, como eu disse, e aí esquece de liderar. E qual é o principal papel de um líder dentro das organizações? É identificar, é desenvolver a sua equipe e principalmente, como eu disse, no nosso cenário que não tem profissionais no mercado, é manter a sua equipe dentro da organização, produzindo de acordo com o que a empresa espera, com os objetivos a serem alcançados e motivados. Esse seria, então, o maior desafio de um líder? Sim, desenvolver e manter. E, por um outro lado, um outro desafio que geralmente não se é muito comentado, um desafio do líder hoje é se manter vivo. Muitos líderes trabalham tanto, focam tanto no negócio, mas não conseguiram desenvolver a liderança e aí o que ele tem? Ele tem uma responsabilidade enorme, porque a empresa depende dele para que os objetivos sejam atingidos. Ele vai desenvolver a sua equipe para atingir os objetivos. Então, geralmente, o líder fica muito sobrecarregado. E aí, como atingir os objetivos e realizar as metas? Desenvolvendo a sua equipe, motivando, extraindo o potencial de cada um. E para isso, ele tem que entender de gente. Líder tem que entender de gente, para poder conseguir extrair o melhor delas. Eu queria que você falasse um pouquinho mais. Você já falou sobre isso aqui conosco hoje, mas quais seriam aqueles pontos chaves para se conseguir identificar um líder? Um líder? Um líder quando você olha o líder, ele naturalmente, ele consegue extrair, as pessoas seguem, as pessoas acreditam nele. Os líderes são previsíveis. Pessoas previsíveis são aquelas que vivem pelos seus valores, pelo que ela acredita que é importante. E ela vive por isso. E todos que são previsíveis e que vivem por seus valores são confiáveis. Um líder, ele é confiável. Então, quando você vê em uma empresa as pessoas seguindo outra, é porque as pessoas estão confiando nela. São aqueles que têm seguidores. Então, a comunicação é essencial. Nossa, Peter Drucker, ele fala que 60% dos problemas administrativos é resultante da má comunicação. Só que eu vou mais além. Eu costumo dizer que problemas entre marido e mulher, pai e filho, vizinhos, todo tipo de relacionamento, a comunicação é essencial. E a maioria dos problemas surgem por ineficácia da comunicação. Um líder, então, nem se fala. Se ele não soubesse comunicar, se a equipe não estiver alinhada, sabendo o que realmente precisa ser feito, quando precisa ser feito, como precisa ser feito, não vai ter resultados. Então, agora eu queria que você desse algumas dicas com relação à liderança. Pode ser? Pode sim. Tem umas dicas interessantes do Brian Tracy. Líderes são feitos. Essa é a primeira dica dele. Então, líder é ralar para estudar, entender o que um líder precisa fazer. Estudar bastante. Liderança é a confiança. Tudo mais é consequência. Brian Tracy fala na segunda dica mais importante que ele acha para um líder desenvolver. Líderes pensam a longo prazo e nas coisas boas. Líderes
vê o futuro, ele se planeja. Líderes dominam o medo. Líderes tratam o mundo como ele é e não como eles gostariam que fossem. Líderes concentram-se em 3 coisas: conhecimento, relacionamento e resultados. Líderes sentem forte desejo de liderar. Líderes irradiam otimismo. Você não vê um líder pessimista. Líderes são sensíveis às necessidades alheias. Líderes se recuperam rapidamente de inevitáveis reveres. Líderes possuem seguidores. Líderes são calmos, frios e controlados quando enfrentam problemas. Líderes assumem compromisso com um desempenho excelente. Líderes antecipam e preveem o futuro. Ele está antenado com o que pode acontecer e, com isso, ele consegue desenvolver estratégias para atingir os objetivos e a missão dele dentro da organização. Obrigada, Tude, então, por todas essas dicas de liderança. E vai ter um treinamento agora, né, no próximo mês, em junho? Isso, estamos com a 2ª turma do treinamento de líderes, que acontecerá no dia 17, 18 e 19 de junho, sexta, sábado e domingo, 30 horas aula. Mas é um treinamento fantástico, transformacional, para elevar você de um patamar a outro, realmente desenvolver liderança e poder extrair o máximo da sua equipe e trazer resultados para o seu negócio. Ok, Tude, muito obrigada. Se você tem alguma dúvida sobre qualquer assunto ligado ao mundo dos negócios e empreendedorismo, escreve para a gente, contato@empresassa.com.br. Nós voltamos já já, não saia daí.